Sufocada, parte 35. Operação Bandeirante, OBAN, 27/6/1969 a 28/9/1970. O governo federal continuava preocupado com a escalada do terrorismo em São Paulo. Graças ao trabalho conjunto da 2ª Companhia da PE e da Secretaria de Segurança Pública, muitos atos de terror foram elucidados e identificados os seus autores. Em 1º de maio de 1969, desembarcou no aeroporto de Congonhas, São Paulo, o novo comandante do 2º Exército, General José Canavarro Pereira. Trazia como seu chefe de Estado-Maior o general Hernani Airosa da Silva, militar com um currículo invejável e herói da FEB na Itália, onde foi ferido gravemente. Nos dois chefes militares, um só desejo: trazer de volta a paz e a segurança ao estado de São Paulo. Segundo o general Hernani Airosa da Silva, em seu livro Memórias de um Soldado, a situação em São Paulo era assim definida. Abre aspas. Acima de tudo, a deficiência decorria da falta de unidade de comando, da falta de unidade de coordenação. Embora a polícia de São Paulo tivesse um efetivo muito grande, fosse bem equipada e comandada por um oficial do Exército, tendo, portanto, um relacionamento com a força terrestre razoavelmente bom, não havendo, pois, esse problema de divórcio entre a polícia e o Exército, não havia também uma ação coordenada com um objetivo definido. Faltava alguém que superintendesse, que orientasse, que coordenasse as ações. Quando fomos para São Paulo, aquilo que viria a ser a Operação Bandeirantes já havia sido esboçado. Prevíamos a necessidade da atuação no conjunto, englobando todos os órgãos de segurança federais e estaduais da área. Fecha aspas. Esta preocupação com a coordenação e a centralização das atividades de combate à guerrilha urbana não era só as autoridades em São Paulo. Com essa finalidade, entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 1969, havia sido realizado o primeiro seminário de segurança interna em Brasília, sob os auspícios do Exército, que reuniu secretários de segurança e comandantes das polícias militares e os superintendentes regionais da Polícia Federal. Ainda segundo o general Airosa, abre aspas, em 24 de junho de 1969, o general Canavarro, comandante do 2º Exército, responsável pela segurança interna da área, convocou ao quartel-general uma reunião de todos os seus órgãos ligados à segurança. Estavam presentes o secretário de Segurança de São Paulo, Dr. Eli Meirelles, homem extraordinário sob todos os aspectos, o representante da Marinha, o representante da Aeronáutica, o representante do FNI, o chefe do EM da 2ª Divisão de Infantaria, o comandante da Força Pública, o delegado da Ordem Pública e Social, o diretor de Trânsito e outros.
os temores que tínhamos sobre as possíveis dificuldades de coordenação e controle logo se dissiparam. O clima imposto desde o início foi o da melhor compreensão e colaboração. Com isso, o general Canavarro, após apresentar suas principais observações sobre os fatos que vinham correndo, determinou que eu lesse o documento organizado pelo Exército, com vista ao combate ao terrorismo. Após o debate e a definitiva colaboração, foi o plano totalmente aprovado. Fecha aspas. No dia 27 de junho de 1969, data oficial da criação da OBAN, o Segundo Exército elaborou um documento confidencial intitulado Operação Bandeirante. Segundo esse documento, a missão da OBAN ficou assim definida: identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos que atuam na área do Segundo Exército, particularmente em São Paulo, com a finalidade de destruir, ou pelo menos neutralizar, as organizações a que pertençam. B. Na parte de execução, com o conceito da operação, constava: o Segundo Exército organizará um centro de coordenação, constituído de uma central de informação e de uma central de operação, a fim de coordenar as atividades de busca de informes, produção de informações e ações repressivas contra grupos subversivos, visando evitar a superposição de esforços, a definir responsabilidades e a tomar com mais efeito, o combate a aqueles grupos. Cronograma da Operação Bandeirante. Centro de coordenação do Exército, acima. Abaixo, 2 segmentos. O primeiro, Central de Operações do subchefe EM do Segundo Exército. Ao lado, Central de Informações do chefe do EM do Segundo Exército. Abaixo do segundo item, coordenação de execução. C. Ainda segundo o mesmo documento, faziam parte do centro de coordenação os comandantes do Segundo Exército, da Segunda Região Militar, da Segunda Divisão de Infantaria, do 6º Distrito, da 6ª Zona Aérea, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o superintendente da PF São Paulo e o chefe de gabinete do SNI-ASP. O centro de coordenação não limitaria a iniciativa dos órgãos que integravam, nem se imiscuiria no cumprimento de suas missões normais. No entanto, as operações de informações e as operações antissubversivas, isto é, repressivas, seriam por eles coordenadas. O chefe da central de operação era o subchefe do Estado-Maior do Segundo Exército. Dela faziam parte oficiais de operação das organizações militares componentes do Centro de Coordenação, ou seja, E3 do Segundo Exército, E3 da Segunda RM, E3 do Segunda DI, M3 do 6º DN, A3 do 4º ZAE, S3 da Força Pública de São Paulo. Bom, pessoal, se você não é militar, essas nomenclaturas ficam parecendo difícil, né? Nessa parte, o texto realmente ele é assim, ok? A Central de Informações era constituída por oficiais de informações das seguintes unidades militares: E2 do Segundo Exército, E2 da Segunda RM, E2 da Segunda DI, M2 do 6º Distrito Naval, A2 da 4ª Zona Aérea, S2 da Força Pública,
chefe do SNI-ASP, diretor do DOPS, chefe do Serviço de Informações do DOPS, representante da Guarda Civil. Na Central de Informações, os informes seriam imediatamente examinados e metodicamente tratados. O Centro de Coordenação deveria reunir-se mensalmente. Seus representantes, nas duas centrais, se reuniriam semanalmente e extraordinariamente, quando necessário. A Central de Informações elaboraria um sumário diário de informações, contendo uma visão geral da situação em toda a área, no que tange às atividades subversivas para o conhecimento dos órgãos participantes da Operação Bandeirante. A coordenação de execução, subordinada à Central de Informações, seria integrada pelo pessoal empregado nas operações de informação. Seu primeiro e único comandante foi o Major de Engenharia Valdir Coelho, em seguida promovido a Tenente-Coronel. Sua sede foi instalada num local cedido pela Secretaria de Segurança Pública, uma edícula existente na sede do 3º DP, na Rua Tutóia. Seu trabalho era semelhante ao da 2ª Companhia PI, só que agora com mais recursos e meios disponíveis. Suas equipes eram mistas, integradas pelo pessoal do Exército, da Força Pública e da Polícia Civil. Tinha como missão específica combater a subversão e ao terrorismo, com uma equilibrada distribuição das missões e de trabalho, com canais de ligação que permitiam a fácil solicitação de providências a cada força ou a algum órgão público. Esse órgão operacional era chamado erroneamente de Operação Bandeirante. Na realidade, a Operação Bandeirante era um centro de coordenação subordinado ao comandante do 2º Exército, composto pela Central de Operações e pela Central de Informações. O entrosamento entre os diversos órgãos que integravam a OBAN fez-se com rapidez. Desde o início de suas atividades, sucedeu-se uma série de prisões. De maio a agosto de 1969, as inúmeras prisões de militantes da ala vermelha do PCdoB levaram essa organização subversiva a reformular sua linha política e dar prioridade ao trabalho de massa. De setembro a dezembro foram presos inúmeros líderes da ALN, até então praticamente intocada. De dezembro de 1969, a janeiro de 70, a VAR Palmares foi desestruturada em São Paulo. A Frente Armada de Libertação Nacional, a FAUNI, que atuava em Ribeirão Preto, foi totalmente desarticulada. Posteriormente, em setembro de 1970, a Presidência da República elaborou uma diretriz presidencial de segurança interna, o que possibilitou a criação dos Centros de Operações de Defesa Interna, CODE, e dos Destacamentos de Operações e Informações, DOI. Foram criados o CODE do 2º Exército, que, em 28 de nove de 1970, substituiu a Operação Bandeirante, e o DOI, 2º Exército, que na mesma data substituiu a coordenação da Operação Bandeirante. Em razão dessa mudança, o boletim divisionário da 2ª DI de 30 de setembro de 1970 publicou: Operação Bandeirante, dispensa de oficial. Face
ter o destacamento de operações de informação passado à subordinação direta do 2º Exército. Ofício número 256-E2 do 2º Exército. Foi dispensado em 28 de setembro de 70 o Tenente Coronel Engenheiro QEMA Valdir Coelho, deste QG, das funções de chefe de coordenação de execução da Operação Bandeirante. Fecha aspas. O êxito do método de trabalho usado no combate à subversão e ao terrorismo foi logo sentido pelas diversas organizações clandestinas. Segundo um documento da ALN apreendido num aparelho, um de seus membros, Yuri Xavier Pereira, assim se expressou, abre aspas: mas o inimigo não permaneceu inativo. Busco adotar as medidas que lhes permitissem recuperar a iniciativa. Para uma situação crítica, tomou as necessárias medidas drásticas. Não descuidou da parte técnica, incrementando o treinamento policial e aperfeiçoando os seus métodos de investigação. Tomou uma medida fundamental, que é a criação da Operação Bandeirante em São Paulo e o COD na Guanabara. Aumentou a sua potência de fogo e melhorou seu equipamento. Consequentemente, o seu volume de informações e capacidade de reação e de resposta foi aumentado gradativamente. Fecha aspas. Com o êxito da OBAN, vários órgãos policiais passaram a agir por conta própria, em nome da OBAN. Quando isso ocorria, o órgão ocultava o fato e tentava esclarecer o caso por conta própria. Prejudicavam a rapidez e a centralização das operações. Era o sensacionalismo envolvendo os trabalhos. Era a busca da promoção pessoal, em detrimento da impessoalidade e do espírito de equipe que se buscava imprimir às ações da Operação Bandeirante. Esses eram alguns aspectos negativos decorrentes da improvisação que precisam ser reconhecidos e que não podem ser generalizados. Segundo o general Airosa, abre aspas, o êxito da OBAN foi tão evidentemente que o ministro do Exército determinou o emprego de sua estrutura em todas as sedes de comando da área do território nacional. Fecha aspas. Em razão do sucesso, a Operação Bandeirante sofreria a carga das organizações subversivo-terroristas e de seus acólitos de esquerda. Naturalmente, as esquerdas interessavam que os órgãos de segurança continuassem desarticulados e ineficientes. Assim, dia a dia, os órgãos de segurança iam melhorando suas atividades, que seriam mais bem coordenadas e aperfeiçoadas com a criação dos COD e dos DOI. Os integrantes da OBAN e posteriormente dos DOI não eram apenas policiais e militares, meros cumpridores de uma obrigação funcional. Muito mais do que isso, eram homens e mulheres fortemente unidos por um arraigado espírito de cumprimento de missão, para o qual se empenhavam a fundo, mesmo em detrimento das suas vidas pessoais e de seus familiares. Além disso, impregnaram-se de verdadeiro ardor patriótico e de grande firmeza ideológica, o que lhes dava suporte para o elevado moral
frente ao fanatismo terrorista. A esses homens e mulheres, muito deve o Brasil. Fontes: Silva, Hernani Airosa, As Memórias de um Soldado, Projeto Orville, Ustra, Carlos Alberto Brilhante, Rompendo o Silêncio.